Salve, bando de ferengues capitalistas do universo de Star Trek. Eu sou o Arthur e você está no canal Patrulheiro da Noite. E hoje eu vou falar a respeito dela, que é a terceira série de Star Trek, Deep Space Nine. Então vamos lá. Lembrando, rapaziada, que esses vídeos aqui que eu falo, falando sobre as séries de Star Trek, são resumos, tá? Até porque a minha ideia é que vocês vão atrás e assistam essas séries, sabe? É uma introdução. Portanto, porque eu não me aprofundei muito na lore do Sisko, ou dos Cardassianos, ou dos Bajorianos, ou do que seja? Porque eu pretendo fazer um vídeo específico sobre esses temas na playlist de lore. Aí sim eu vou atrás de mais informação e faço um vídeo mais aprofundado em cada uma desses temas, certo? Então vai ter um vídeo só sobre o Sisko, só sobre os Cardassianos, só sobre os Bajorianos, sobre o Dominion e por aí vai, beleza? Bom, rapaziada, a série foi ao ar em 1993 e terminou em 1999. Ela é a primeira e única série da franquia que começou e terminou nos anos 90, tá? A série ela se passa ali mais ou menos entre 2369 e 2370. A primeira temporada dela saiu ali mais ou menos quando a nova geração devia estar lá pela sexta temporada, se eu não estou enganado. Lembrando que a nova geração também teve 7 temporadas. E bom, nessa série, tá, a gente tem aí o elenco, né, os personagens principais, tá? É o comandante Benjamin Sisko, primeiro protagonista negro da franquia, inclusive. Temos a Major Kira Nerys, o Odo, Dr. Julian Bashir, o Quark, a Jadzia Dax. Posteriormente na série entra o Worf, temos o Jake Sisko, que é filho do Capitão Sisko, temos o Nog, que é sobrinho do Quark, e nós temos aí também a Ezri Dax, que é introduzida posteriormente na série, e nós temos aí o Garak, que é um personagem que a gente não sabe bem se é vilão ou não, e temos, né, realmente aí o grande vilão da série, que é o Gul Dukat. Bom, rapaziada, obviamente, se tratando ali de uma série de Star Trek naquela época, é óbvio que as 2 primeiras temporadas da série não são lá grande coisa, tá? Mas eu garanto que se vocês conseguirem vencer, né, essas 2 primeiras temporadas mais fracas, eu garanto que vocês vão ver uma série com muita qualidade, tá? Porque Deep é disparado uma das séries mais benquistas da franquia, né? Muita gente tem, inclusive, Deep como a sua série favorita. E foi a minha série favorita, né, durante muito tempo. Até que depois, enfim, pelo menos pra mim eu prefiro Enterprise, mas é gosto de cada um. Nessa série, tá, ela explora aí alguns temas como a reconstrução de Bajor após a ocupação cardassiana. A gente tem a ameaça do Dominion e a guerra no quadrante Alpha. Temos a exploração do Wormhole, né, que seria ali o buraco de minhoca que leva até o quadrante Gama. Nós temos a profecia, os profetas da Fenda e a profecia que envolve o emissário, que é o Sisko. Nós temos também a introdução da nossa querida Seção 31, tá? Bom, primeiro ponto, a ocupação cardassiana em Bajor. Houve uma guerra entre a Federação e o Império Cardassiano poucos anos antes do início da nova geração. A gente não vê essa guerra em tela, mas vários personagens participaram desse conflito, né? Durante ali, se eu não me engano, o Riker participou, o chefe O'Brien também participou. E aqui a gente descobre que os Cardassianos, eles ocuparam o sistema bajoriano por pelo menos uns 50 anos, tá? Então a gente vê a desocupação do sistema. E, bom, o principal porta de entrada dos Cardassianos é a instalação da base Deep Space Nine, né? Ou a Estação Espacial 9. Essa base é ocupada pela Federação pós-paz, né? Depois que acabou a guerra, depois que os Cardassianos concordaram em abandonar Bajor. E essa base basicamente cai no colo do Capitão Sisko, né, que aqui ainda era comandante. Em relação ao Sisko, tá, a série ela começa pós da famosa batalha lá em que os Borgs, né, tentaram destruir a Federação
e a gente tinha o Picard como Locutus. A gente vê aqui que o Sisko, ele participa dessa batalha, ele salva o filho dele, né, da destruição da nave, porém a gente vê que ele perdeu a esposa, né, inclusive isso gera um trauma nele. Ele tem um grande rancor contra o Picard, certo? E bom, aqui nessa série, no primeiro episódio, ele descobre, se eu não me engano no primeiro já, ele descobre a fenda que leva até o quadrante Gama. Essa fenda espacial, né, que é o buraco de minhoca, ela estava bem próxima da estação, e aqui pode gerar o seguinte questionamento. A estação tá ali há tanto tempo e ninguém nunca esbarrou naquilo dali, né, no wormhole. Bom, aí é que tá, existe uma profecia por trás, existe um porquê né, por que foi o Sisko que encontrou, e eu prefiro não falar. Vocês vão lá e assistam e tirem suas próprias conclusões, tá? Na terceira temporada a gente tem a introdução da USS Defiant, né, que é a nave de guerra da Federação. Eu já fiz vídeo a respeito dela, então se você quiser assistir, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado. E quando a nave é introduzida, o comandante Sisko torna-se, né, capitão. Lembrando que ele é interpretado pelo Avery Brooks. Na Deep Space Nine, na estação, nós temos a Major Kira, que é uma bajoriana, que ela, junto com o Odo, é responsável, né, pelo policiamento da estação, certo? O Odo, ele é um transmorfo. A Major Kira é bajoriana, o Odo é um transmorfo, tá? E ele não sabe de onde ele veio e tal, né? Ele é um changeling. A gente tem o Quark, que ele é um comerciante Ferengi, tá? Ele é o dono do bar do Quark, inclusive. E ele é o famoso trambiqueiro, né? Tudo que passa de criminoso na base passa por ele. E o Worf, o Quark, ele é muito utilizado como escada para comédia que envolve, né, a série, porque a gente tá falando de Star Trek, né? Ela não pode ser completamente sisuda e sombria o tempo inteiro, embora a Deep seja disparado a série mais sisuda e sombria da franquia. Pelo menos até She Discovery. A gente tem a Jadzia Dax, que é uma trio. Ela, assim como vários trios, carrega um simbionte, que no caso é o simbionte Dax, que é um amigo de longa data do Sisko. Então, apesar de ter um novo corpo, ela tem as lembranças, né, dos outros trio que já tiveram ali o Dax dentro dos seus corpos, né? Então ela meio que... Enfim, é uma relação meio estranha. Mas em vários momentos a gente vai ter ela sendo explorada de várias formas diferentes. O Worf entra na série, o que torna ele o personagem de jornada que mais aparece em tela de toda a franquia. A gente tem o filho do Sisko, né, que é o Jake. Ele não entra para a Frota Estelar, né? Ele é meio que um civil, né? Então, a partir dele a gente vê como que é a vida civil na Federação. E nós temos também o Nog, né? O Nog, ele é filho do Rom, que é irmão do Quark, então ele é sobrinho do Quark. E ele talvez ele é um dos melhores personagens dessa série, na minha opinião, porque ele tem o arco de evolução mais evidente, né? Mais interessante. Ele deixa de ser uma criança trombadinha, sem muito futuro, e entra para a Federação, né, para a Frota Estelar, melhor dizendo. No futuro, né, principalmente no Star Trek não canônico, ele se torna aí um grande capitão e posteriormente também, se eu não me engano, almirante, né, o primeiro capitão / almirante, né, depois Ferengi da Frota Estelar. A gente tem o Garak, que era um espião da Ordem Obsidiana, que ele ainda vive na estação, né? Ele vive ali como um alfaiate, e ele é muito amigo do Dr. Bashir, né? Que é o doutor, toda a série de Star Trek tem o seu doutor, e em Deep não podia ser diferente, né? A gente tem o Bashir, eles são muito, muito amigos. O Bashir, ele é um ser humano aumentado, embora ele mesmo não saiba disso até certo ponto da série, tá? Ser humano aumentado são aquelas pessoas que foram modificadas geneticamente, antes do nascimento, e isso é proibido. E gera um episódio também muito bom a respeito disso. A gente tem a Ezri Dax, que substitui a Jadzia. Isso acontece porque a atriz que fazia a Jadzia, que é a Terry Farrell, até onde eu sei, ela meio que quis largar a mão da série. Então ela abandona a série e é substituída. Dentre as duas, eu prefiro a Jadzia, porque ela é uma personagem mais interessante do que a Ezri. Mas, enfim. A gente tem também o vilão, que é o Gul Dukat. Tá, ele é o principal vilão. Tem também uma vilã bajoriana, né, que é meio que uma mestra lá. É um vilão mais burocrático, né, um posto político. Eu não lembro o nome dela, mas ela também é muito chata. O Gul Dukat é um cara realmente
mau, cruel, é um dos vilões mais implacáveis aí da franquia, e ele tá sempre envolvido, né, no lance da espionagem e da conspiração. Aliás, espionagem e conspiração é um dos principais temas dessa série, tá? A gente tem um dos melhores arcos da franquia disparado, tá? Que é a guerra contra o Dominion. O Cisco descobre a fenda que leva para o quadrante Gama, que está muito, muito distante, né, dos territórios ali da Federação. E ali a gente descobre que existe um exército, né, chamado Dominion, que domina tudo, né, meio redundante, mas enfim. E bom, a gente descobre que existe uma casta de guerreiros e uma casta de comandantes. Porém, existe uma casta acima deles, que é a dos Changelings, né, dos Transmorphos, que é a raça do Odo. A gente descobre que essa raça ela foi muito perseguida no quadrante Gama, justamente por poder assumir várias formas diferentes. E eles basicamente queriam vingança contra os sólidos, né, que somos nós, raças de um formato só, digamos assim. Então eles criaram esse gigantesco exército e eles basicamente dominam geral ali no quadrante Gama e eles tentam estender o seu domínio aqui no quadrante Alpha. E isso faz com que várias potências tenham que se unir contra eles. Então a gente tem a Federação, a gente tem os Klingons, a gente tem os Romulanos, todos se unindo em prol da guerra contra os Changelings. E isso dura basicamente do início da terceira temporada até o final. E é muito bom. Aquilo lá, esse arco, ele é muito bem feito. Ele é sombrio. Ele tem momentos memoráveis, né? Cenas de ação excelentes. Tanto em terra, né? Nas partes ali de tiroteio. Quanto também cenas de navinhas. Maquetes de navinhas atirando umas nas outras e explodindo. Se você é nerd, né? Nerdola, de forma geral, você tem que assistir isso daqui. Porque, cara, isso daqui é puro ouro. É puro ouro. Os roteiros, em sua grande maioria, são muito bem feitos. Claro, tem as 2 primeiras temporadas, que não são grande coisa, né? Tem o episódio, por exemplo, do Cisco pulando a amarelinha, que é simplesmente ridículo. Mas eu garanto que se vocês conseguirem passar disso, cara, vocês vão ter uma série maravilhosa aí para poder desfrutar. A gente tem a introdução, né, desses transmorfos. E a gente tem, né, até a busca da paz. Posteriormente, em Star Trek Online, né, volta a ter mais guerra entre quadrante Alpha versus quadrante Gama encarnado aí na aliança das raças de cá contra o Dominion de lá. A gente tem também a relação do Cisco com os profetas, né, ele no papel de emissário. Ele meio que se torna, entre muitas aspas, tá, um messias para muitos bajorianos. O povo de Bajor é um povo muito religioso, tá, eles têm uma fé muito grande. Eles tiveram uma resistência anticardassiana muito grande, né, nesse período aí de 50 anos de dominação. E, cara, essa série, ela debate muitos temas atuais, né, temas que corriam ali nos anos 90 mesmo, que ficaram datados, mas também alguns temas que ainda assim, né, ainda hoje, são necessários de serem debatidos. Então, vamos aqui para a lista de episódios, tá? Episódios interessantes que a gente tem aqui são os seguintes. Então vamos lá, vocês estão vendo aqui a minha tela. Eu estou usando o IMDb, tá? Eu sei que esse site ele não é grande coisa, mas eu até que concordo bastante aqui com os mais bem avaliados dele, tá? Então a gente tem o episódio 19 da temporada 6, né? O episódio 6 da temporada 5, né? Que esse aqui que é os Pingos, as Pencas. Nesse episódio eu já citei ele aqui lá no vídeo sobre a Defiant, se eu não estou enganado, onde eles usam a tecnologia do filme Forrest Gump e eles introduzem os personagens de Deep dentro de um episódio da série clássica, interagindo com os personagens da série clássica, tá? Isso aqui é muito legal, muito bom esse episódio, tá? Muito bom. The Visitor também é outro que eu recomendo bastante, porque esse daqui a gente vê, né, o Cisco ele cai ali num paradoxo temporal. E esse episódio aqui a gente vê o ponto de vista do Jake Sisko, né? Ele se tornou aí um grande escritor aí humano da Federação. E ele enxerga o pai dele de tempos em tempos aparecendo, né? Até que ele precisa fazer alguma coisa para que isso pare. E aqui a gente vê, né, o adulto Jake Sisko sendo interpretado pelo Tony Todd, né, que é um ator que foi muito famoso em filmes de terror, né, como Premonição,
Candyman também. E aqui ele vive, né, o Jake Sisko. Lembrando que ele também interpretou o irmão do Worf na Nova Geração. Infelizmente é um ator que já nos deixou aí recentemente, inclusive. Episódio Dueto, 19 da temporada 1. É legalzinho. E bom, como vocês estão vendo aqui, todos esses episódios aqui na tela, eu recomendo que vocês vão atrás para dar uma chance, né? São bons episódios, são episódios que se destacam. Eu recomendo praticamente todos. Dentro desses episódios, a gente tem aqui o Far Beyond the Stars. Esse daqui é um dos episódios mais, como é que eu posso dizer, singulares da franquia inteira. Por quê? Porque aqui a gente vê, entre aspas, uma realidade alternativa onde todos esses personagens que a gente tem em Deep, na verdade, estão nos anos 50 e o Sisko se vê como um escritor de ficção científica lá na década de 1950. Então ele começa a ter ideias, que na verdade são os acontecimentos da série, e ele põe isso no papel e tenta vender aí como, né, enfim, um produto de ficção científica. Porém, né, a gente vê que existe muito preconceito. Aliás, esse episódio ele trata muito sobre isso, né, problemas sociais que, enfim, né, permeiam desde os anos 50 até hoje a sociedade americana como um todo. Então a gente tem aí todos os episódios, todos os personagens, né, todos os atores encarnando, entre aspas, versões alternativas dos seus personagens, só que num contexto humano. Esse episódio ele é meio doido assim, ele tem, né, essa pegada. Então, se você assistir isso daqui e chegar nesse episódio, talvez você fique meio boiando como eu fiquei. Mas depois vai ver que vale a pena, assim. Ele traz essa parte aí de, né, universos paralelos e vidas paralelas, né? Então, tipo assim, como é que eu posso explicar? Como que seria a minha vida se eu nascesse nos Estados Unidos dos anos 50? Basicamente isso. E tem uma excelente analogia aí, um excelente roteiro isso daqui, tá? Fica recomendado. E todos esses outros episódios que estão aqui também ficam recomendados, né? Então é isso daí. Além de tudo isso, a série ela volta a abordar em tela o famoso universo espelho, né? Universo este onde não existe federação, que existe é o Império Terrano versus qualquer raça alienígena por aí. E a gente vê, né, os humanos que vivem na borda do Império, digamos assim. E é interessante, né? A nova geração ela não teve episódios sobre o universo espelho, mas tiveram quadrinhos, né, não canônicos, evidentemente, porque no caso de Star Trek, o que é canon é o que aparece em tela, e olhe lá, porque essas novas produções eu particularmente não considero no meu headcanon. E também explora a Seção 31, né? Foi onde a gente teve a introdução da Seção 31, que é a agência de espionagem ultra secreta da Frota Estelar. Depois, quando a gente vê a Enterprise, a gente vê que a Seção 31 ela surge realmente com a Frota Estelar e não com a Federação. Então é realmente interessante. E infelizmente esse é um dos conceitos mais estragados, mais vilipendiados, digamos assim, por essa nova leva de Star Trek que basicamente cagou a Seção 31 inteira. Inclusive eu espero que não tenha o filme da Seção 31 que eles estão prometendo aí, porque vai terminar de enterrar esse conceito que é tão legal e que veio aqui em Deep Space Nine, beleza? Então, rapaziada, acho que é mais ou menos isso, tá? Deixa o seu like, porque cada like é um Goblin a menos no mundo. Torne-se membro você também da Patrulha da Noite, apertando aí no botão de se inscrever. Saiba que aqui eu falo muito sobre ficção científica, sobre lore. Pretendo fazer, por exemplo, um vídeo falando a respeito da Seção 31, tá certo? Então, se você não quer perder, se inscreve aí, valeu e até a próxima.